Olá, bom dia, queridos alunos do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de aulas. Espero que todos possam estar bem, com bastante saúde. Aqui é o professor Elton. Hoje, pessoal, daremos continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada, estávamos estudando os artigos e a importância que eles têm ao fazer a concordância com os substantivos e até mesmo com os adjetivos dentro das frases. Hoje vamos recapitular os conceitos, ou seja, o que são os artigos, os tipos de artigos, que nós já trabalhamos na aula passada, mas hoje iremos reforçar um pouco mais. E faremos também uma atividade de fixação deste conteúdo que eu tenho certeza que é muito fácil de você acompanhar, certo? Mas primeiramente vamos para o nosso momento de oração. Que Deus, com sua infinita bondade, tome a frente do nosso dia, fazendo com que aconteça o melhor, que prevaleça a sua vontade, que determine os seus planos e que se firme o seu poder sobre todas as coisas. Que não nos falte força para lutar, a fé para acreditar e a graça de Deus para nos sustentar hoje e sempre. Amém. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, pedindo principalmente por nossa saúde, por nossa proteção, para que possamos ficar protegidos e abençoados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, crianças, peço que vocês se acomodem, que assistam a aula com bastante atenção. Vamos relembrar quais foram os assuntos, né? Os tópicos estudados na aula passada. Falamos sobre artigo, que é aquela palavra que ela vai vir antes de um substantivo, indica se esse substantivo está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Vimos também que o artigo ele vai indicar o gênero e o número dos substantivos. Definido significa o quê? Que eu posso determinar de forma precisa e indefinido que eu não posso fazer essa determinação precisa, ou seja, teremos algo vago, uma ideia vaga. Quando eu falo assim, um dia qualquer dia da semana. Agora, quando eu falo assim, o dia, quando eu falo o dia, eu estou no contexto me referindo a um dia específico, tá certo? Gênero tem a ver com feminino e masculino, e número tem a ver com singular e plural. Então, assim como o substantivo ele pode variar de gênero e número, os artigos também irão sofrer essa variação. Por quê? Porque os artigos irão acompanhar os substantivos dentro das frases. Vimos que os artigos podem ser definidos. Quais são eles? O, a, os e as. Eles podem tanto aparecer no masculino quanto no feminino, bem como singular e plural, tá certo? Observe os seguintes exemplos. O João gosta de jogar bola. O é um artigo que está no masculino singular, concordando com a palavra João. No segundo exemplo, Miranda chamou a Joana para brincar. A é um artigo feminino que está concordando também no feminino singular com o substantivo Joana. Os meninos amam soltar pipa. O artigo os está no plural masculino, concordando com a palavra meninos. E a palavra as meninas, na frase as meninas amam fazer compras, o artigo as está concordando com o substantivo meninas, tá certo? Continuando, continuando, pessoal. Vamos falar agora de artigo indefinido.
Os artigos indefinidos determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar a qual não fez menção anterior no texto. São eles. Aí nós temos, por exemplo, os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Aí eles podem também variar em masculino e feminino, certo? Exemplos, um dia desses vamos sair. Quando eu falo um dia desses, este um se refere a um dia qualquer dia, sendo, portanto, indefinido, certo? E quando eu falo achei uma moeda, este uma, que também é um artigo feminino indefinido, está no singular, além de fazer a concordância com o substantivo feminino moeda, indica uma ideia vaga. Eu não posso aí afirmar qual foi o valor da moeda que eu encontrei. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Uns, artigo masculino, plural, concordando com o substantivo amigos, certo? Mais uma vez, eu não estou especificando quais são os amigos que eu estou tratando neste exemplo. Qualquer tipo de amigo, não estou definindo qual é exatamente o amigo que eu convidei para a festa. Comprei umas camisas para meu aniversário. Novamente, o artigo umas, concordando com o substantivo camisas. E aqui neste caso, não estou também especificando o tipo de camisa que eu comprei. Foi camisa gola polo? Foi camisa gola V? Qual foi a cor da camisa? Qual foi a marca? Não especifiquei. Então, quando eu falei comprei umas camisas, a ideia fica vaga, fica imprecisa. Por quê? Por conta do artigo indefinido. Resumindo, os artigos definidos são o, as, os e as, e os indefinidos uma, uns e umas. Uma das regras principais dos artigos é que você sempre irá fazer a concordância em gênero e número, masculino e feminino, singular e plural. A menina, plural, as meninas. O garoto, plural, os garotos. Um mês, plural, uns meses. Uma mesa, plural, umas mesas. Outra coisa que acontece bastante com os artigos é que eles costumam modificar a classe gramatical de uma palavra. Quando eu digo assim, o andar de Elisa é muito sensual. O andar, aí, andar, você sabe que é um verbo, né? O verbo andar. Eu andei, tu andaste, ele andou. Só que no caso aí, o andar está funcionando como substantivo, porque não é comum nós encontrarmos artigo perto de verbo, nós encontramos artigo perto de substantivo. Mas quando o artigo estiver perto do verbo, este verbo ele vai estar funcionando como substantivo. Então, atenção, quando você vê verbo, quando você vê adjetivo acompanhado de artigo, pode prestar atenção que aquela palavra ela mudou de classe gramatical naquele contexto. Porque o que costuma acompanhar o artigo são os substantivos. Então, na frase o andar de Elisa, andar aí não é o verbo andar. Andar aí assume a função de substantivo. Assim como o exemplo, o vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Vermelho todo mundo sabe que é um adjetivo. O que é adjetivo? Característica. Só que neste caso aí, vermelho está assumindo um valor de substantivo, certo? Então, lembrando que os artigos, quando acompanharem verbos, quando acompanharem adjetivos, irão transformá-los em substantivos, ok? Passando adiante, pessoal, agora iremos praticar um pouquinho sobre artigos, fazendo uma atividade no caderno de português. Então, eu peço que vocês agora peguem um caderno de português, façam um cabeçalho, coloquem a data de hoje e vamos responder esta atividade, certo? Vamos responder juntos. Como é uma atividade pequena, dá para você copiar a pergunta e também a resposta, tá bom? É uma atividade pequena, então dá tempo perfeitamente você fazer a perguntinha e também fazer a resposta. Tudo nesta aula
junto comigo. Vamos lá, atenção. Na questão 1, você vai completar com os artigos convenientes observando os modelos. Então, aqui você pode colocar tanto artigo definido quanto indefinido, tanto no singular quanto no plural, tanto no masculino quanto no feminino. Vai depender do substantivo. Mamãe, por exemplo, é feminino. Eu posso colocar a mamãe ou eu posso colocar uma mamãe. Eu não posso colocar umas mamãe e nem as mamãe, porque mamãe está no singular. Então, você vai colocar um artigo no singular, certo? A mamãe, por exemplo. E assim por diante. Todo mundo vai fazer. Vou ficar um pouquinho em silêncio, vou aguardar que vocês copiem a questão 1, respondam a questão 1 e escutem a correção que eu farei daqui a alguns instantes. Vamos lá. Espero que todos possam estar fazendo direitinho, respondendo. Não é uma questão difícil. Artigo é um assunto muito fácil, todo mundo consegue compreender com muita facilidade, só prestar atenção. Tenho certeza que vocês estão conseguindo responder sozinhos, com muita facilidade. Já já faremos a correção da questão 1. Atenção! Agora faremos a correção da questão 1, mas caso você não tenha conseguido concluir, você já sabe. Pausa o vídeo, conclui a sua resposta e depois ouça a correção. Bem, para responder com a primeira palavra, mamãe, nós podemos colocar o artigo definido a mamãe. Eu poderia também colocar uma mamãe, dependendo do contexto, certo? Porque o que vai definir realmente aqui se eu vou usar um artigo definido ou indefinido é o contexto em que a frase está sendo colocada. Como as palavras aqui estão soltas, né, não estão dentro de um contexto, então as respostas poderão variar. Pode ser que eu coloque o artigo definido a, mas você queira colocar o artigo indefinido uma, certo? Por isso pode fazer essa variação.
Então, vamos dizer que aqui na palavra mamãe, eu posso colocar o artigo a mamãe, ou então uma mamãe. Noites, eu posso colocar as noites, eu posso colocar umas noites. Carros, os carros ou uns carros. Pessoas, as pessoas ou umas pessoas. Rede, a rede ou uma rede. Viagem, a viagem, uma viagem. Livros, os livros ou uns livros. Bolsas, as bolsas ou umas bolsas. Montanhas, as montanhas ou umas montanhas. Reis, os reis ou uns reis, certo? Depois, pessoal, na nossa próxima aula, nós veremos a diferença entre artigo e numeral. Porque, por exemplo, quando eu falo assim, umas viagens, ou umas mamães, ou uma mamãe, será que este uma está indicando uma numeral ou é um artigo? Nós veremos isso nas próximas aulas, certo? E já adianto a vocês que o que vai definir é o contexto. É o contexto onde aquela palavra foi empregada é que irá nos dizer se este uma está indicando quantidade ou se este uma está indefinindo, né? Está sendo usado como artigo indefinido. Tá certo? Então, essa foi a correção da questão 1. Lembrando que os artigos eles podem variar em definido ou indefinido. O que você não pode fazer é colocar um artigo masculino junto no substantivo feminino. Não pode fazer também é colocar um artigo no plural se o substantivo está no singular, tá certo? Então, fique atento quanto a esta parte. 2. Circule os artigos das frases e escreva ao lado se são definidos ou indefinidos. Agora, pessoal, você vai circular os artigos, tá bom? Copie as perguntas, só são 4 itens. Você vai circular os artigos e vai escrever se esse artigo é definido ou indefinido. Muito fácil, né? Você vai encontrar o artigo em cada oração, circula o artigo e na frente você classifica se esse artigo é definido ou indefinido. Mais uma vez, façam e já já faremos a correção juntos. Todo mundo faz, todo mundo responde. Daqui a alguns segundos faremos a correção.
Faremos agora a correção da questão 2. Caso não tenha conseguido concluir, já sabe, pausa e depois continua. A festa da escola foi ontem. Nesta frase, qual é o artigo? O artigo a. Então, você circularia o a, e a é um artigo definido. Atenção, letra A, artigo definido. B, comprei uns cadernos na livraria. Qual é o artigo? Artigo uns, que é um artigo indefinido. Artigo uns, que é artigo indefinido, certo? C, o cantor é afinado. Qual é o artigo? O. Artigo O, artigo definido, certo? Artigo O, que é um artigo definido. O jardim tem umas flores. Aqui nós temos dois artigos. O artigo definido O e o artigo indefinido umas. Artigo definido O e artigo indefinido umas. Ok? Repetindo, letra A, artigo A, definido. B, uns, indefinido. C, O, definido. D, são dois. O, definido e umas, indefinido. Passando adiante, agora vamos fazer a questão 3. Observe as frases e destaque os adjetivos, os substantivos e artigos usando os códigos da legenda. Então, pessoal, você vai copiar também, só são apenas 3 orações, 3 frases, onde você encontrar um artigo definido, você vai colocar embaixo ou em cima ou do lado desse artigo definido este símbolo, o círculo com uma cruz dentro, parecendo uma pizza. Se você, quando encontrar um substantivo, você vai fazer este círculo com a bolinha dentro, em cima, embaixo ou do lado do substantivo. Se você encontrou um artigo indefinido nessa frase, você vai colocar um triângulo em cima, embaixo ou do lado do artigo indefinido. Se você encontrou um adjetivo, você vai colocar um triângulo de ponta para baixo, né? De cabeça para baixo. Um triângulo virado para baixo, de ponta para baixo, do lado, embaixo ou em cima do adjetivo que você encontrou. Por exemplo, letra A. Uma linda borboleta amarela pousou numa flor. Uma é um artigo, o que, pessoal? Indefinido. Então, aqui em cima do artigo uma, eu vou desenhar um triângulo de cabeça para cima, né? Um triângulo de ponta para cima, certo? Linda. Linda é um adjetivo, porque está caracterizando algo, no caso, caracterizando borboleta. Então, linda, se é adjetivo, eu vou desenhar um triângulo de ponta para baixo, certo? Linda é adjetivo, então coloco o triângulo de ponta para baixo. Borboleta é o que, pessoal? Borboleta é um substantivo, então eu vou desenhar este símbolo aqui, ó. O círculo com um pontinho preto dentro. Amarela. Amarela é um adjetivo, é outra característica para a borboleta. Então, se é adjetivo, é outro triângulo de ponta para baixo. Pousou é verbo, nós não vamos fazer nada com os verbos. Numa é uma preposição, também não vamos fazer nada com a palavra numa, certo? E flor é um substantivo. Se flor é substantivo, então você vai colocar o círculo com a pontinha, com a bolinha preta dentro. Aqui, certo? Do lado da palavra flor. Façam agora a mesma coisa com os itens B e C, e já já eu faço a correção com vocês.
Estou no aguardo, tá bom? Para que vocês possam concluir a questão 3. E já já faremos a correção dela. Atenção! Nós vamos agora fazer a correção da questão 3. Caso não tenha conseguido fazer, você pode fazer junto comigo agora, tá bom? Como eu já falei a letra A, né, mas eu vou repetir mais uma vez. Uma é artigo indefinido, então eu vou colocar o triângulo em cima do artigo uma, um triângulo de ponta para cima. Linda é adjetivo, então é um triângulo de ponta para baixo. Borboleta é substantivo, é um círculo com um pontinho preto. Amarela é adjetivo, triângulo de ponta para baixo. Pousou é verbo, não vamos marcar nada. Numa é uma preposição, não vamos marcar nada. Flor é um substantivo, você coloca um círculo com um pontinho preto dentro, certo? Letra B. O é um artigo definido, então é este círculo aqui com uma cruz dentro, né, parecendo uma pizza. Livro é um substantivo, então é o círculo com o pontinho dentro, preto. Tem é verbo, não vamos colocar nada agora. Uma é um artigo indefinido, então é um triângulo de ponta para cima. Bela é adjetivo, triângulo de ponta para baixo. História, substantivo, é o círculo com o pontinho preto dentro. E é uma conjunção, não vamos colocar nada também no i. Contém é verbo, também não vamos colocar nada no verbo contém. Boas é adjetivo, então vou colocar um triângulo de ponta para baixo, boas. E lições, substantivo, círculo com um pontinho preto dentro, certo? Boas, adjetivo, triângulo de ponta para cima. Lições, substantivo, círculo com um pontinho preto dentro. Letra C. O aluno foi solidário e doou uns livros. O, artigo definido. Então, aqui é o círculo com o X dentro, com a cruz, parecendo a pizza. Aluno é o substantivo, então é o círculo com o pontinho preto. Foi é verbo, então não coloca nada no verbo. Solidário é adjetivo, então vou colocar o triângulo de ponta para baixo no solidário. E é conjunção, não vamos colocar nada aqui. Doou é verbo, também não vou colocar nada no verbo doou. Uns, artigo indefinido, então aqui se é artigo indefinido, uns, triângulo de ponta para cima, certo? E livros, substantivo, portanto, o círculo com um pontinho preto dentro. Livros é substantivo, certo? Espero que tenham conseguido responder direitinho a questão número 3. Passando agora adiante para a questão número 4. Complete com os artigos indefinidos adequados. Agora aqui, pessoal, você só vai usar artigos indefinidos. Uma, uns e umas. Vamos lá. Atenção. Todo mundo preenchendo somente com os artigos indefinidos. Todo mundo preenchendo. Já já faço a correção com vocês. Atenção.
Daqui a alguns segundos faremos a correção da quarta questão. Atenção! Vamos lá. Caso não tenha terminado, pausa e depois continua, tá certo? Uma sacola, umas canetas, uma tigresa, uns agricultores, umas laranjas, uns balões, umas orações e uns professores. Repetindo, se você ficou atrasado, ouça mais uma vez. Umas sacolas, uma sacola, perdão, já que sacola está no singular, então tem que ser o artigo também no singular, fazendo a concordância. Uma sacola, umas canetas, uma tigresa, uns agricultores, umas laranjas, uns balões, umas orações e uns professores. Tá certo? Espero que tenham conseguido responder da forma correta, completando apenas com os artigos indefinidos. Quais são eles? Uma, uns e uns. Uma, uns e uns. Classifica as orações de acordo com o código. Bem, dentro do parêntese, você vai colocar A se você encontrou um artigo definido e vai colocar a letra B se você encontrou um artigo indefinido, certo? Mas se você, por exemplo, encontrar na mesma frase mais de um artigo, então você vai colocar o. Se você, por exemplo, encontrar um artigo definido e o indefinido, então você vai colocar as duas letras dentro do parêntese. Se na letra A, por exemplo, você encontrou um artigo definido e um indefinido, você coloca letra A barra letra B, mostrando que você achou um artigo definido e um artigo indefinido, certo? Todo mundo fazendo, já já eu corrijo com vocês, tá bom? Vamos lá. Daqui a pouquinho, tá bom? Faremos a correção da quinta questão. A quinta questão é a última questão
da atividade de fixação do conteúdo sobre artigos. Estamos finalizando o nosso exercício, tá bom? Vamos lá fazer a correção. Caso não tenha terminado, pause o vídeo e depois ouça com atenção a correção. Uns alunos chegaram mais cedo à escola. Bem, uns é um artigo indefinido, então aqui tem que ser letra B. Este a escola, pessoal, este a não é artigo. Toda vez que você encontrar nos textos por aí o a com este acento virado para o lado esquerdo, saiba que este a não é artigo, é uma preposição, certo? Futuramente você irá conhecer quais são as preposições e para que elas servem, tá bom? Mas já estou afirmando para vocês, dizendo a vocês que este a, quando for acentuado, né, com este acento aqui que parece um acento agudo, mas não é acento agudo porque está virado para o lado esquerdo. Este a não é artigo, este a aqui é uma preposição. Como estamos falando apenas de artigo, na letra A é apenas uma resposta. Artigo indefinido, portanto, dentro do parêntese, coloque letra B, certo? Artigo indefinido, uns. B. O bem sempre vencerá o mal. Nós temos aqui dois artigos definidos. O acompanhando bem e O acompanhando mal. Então, aqui, letra A, artigo definido. Tá certo? Letra B, dentro do parêntese, coloque letra A, que é referente ao artigo definido. C. Preciso de uma explicação para o fato. Preciso de uma artigo indefinido e o artigo definido. Então, aqui na letra C, você vai colocar duas respostas dentro do parêntese. A primeira resposta, para responder o artigo uma, que é artigo indefinido, portanto, letra B. E depois o artigo O, que é um artigo definido, e você vai colocar aqui também dentro. Então, depois da letra B, coloque um tracinho, ou coloque uma barra e coloque letra A. B, porque explica, responde o artigo uma, que é artigo indefinido, e o A, porque está classificando o artigo O, que é um artigo definido, tá bom? D, chegaram as encomendas. As, artigo definido, letra A no parêntese. As, artigo definido. Nesta loja, vendem-se uns artigos importados. Qual é o artigo? Uns. Uns é artigo indefinido, letra B. Repetindo tudo novamente. Letra A, resposta. Coloca a letra B no parêntese, porque é artigo indefinido, uns. Reforçando que este a aqui é uma preposição, tá certo? Então, não coloca como artigo. Letra B, eu tenho dois artigos, O e O. Basta responder uma vez. Colocando aqui no parêntese, letra A de artigo definido. C são duas respostas. B para artigo indefinido e A para artigo definido. Uma é o artigo indefinido e o O é o artigo definido. Letra D, as, artigo definido, colocando aqui letra A no parêntese. E B, uns, artigo indefinido, colocando aqui letra B no parêntese, tá certo? Então, esta foi a atividade que eu deixei aqui para vocês fazerem sobre fixação do conteúdo sobre artigos. Você vai encontrar ainda no agendamento da aula de português de hoje uma atividade sobre artigos, uma atividade que está em anexo. Você pode imprimir e responder na própria folha. Se você não tiver como imprimir, você pode copiar e responder no seu próprio caderno.
Essa atividade que está em anexo, eu vou querer receber, vou querer que você mande a foto para que eu possa analisar suas respostas, tá bom? Essa atividade aqui que a gente acabou de fazer durante a videoaula, não precisa me enviar. Só vai me enviar a atividade que está no anexo. Responda, tire a foto e me envie para que eu possa fazer a correção, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho encontro vocês na aula de redação. Tchau, tchau.